nossa série, irmãos, como os irmãos sabem, tem como título O que faz Deus elogiar uma pessoa. Nós vamos hoje desenvolver uma meditação subordinada ao título Uma Vida Aprovada por Deus. Nós vamos ler 3 textos. Os 2 primeiros no Santo Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu João. Evangelho escrito por João, capítulo 5 e versículo 44. A palavra do Senhor nos diz assim: como é que vocês podem crer se aceitam ser elogiados pelos outros e não tentam conseguir os elogios que somente o único Deus pode dar? Algumas páginas à frente nesse mesmo livro, capítulo 12, versículos 42 e 43. A palavra do Senhor nos diz assim: no entanto, muitos líderes judeus creram em Jesus, mas não falavam publicamente a favor dele, para que os fariseus não os expulsassem da sinagoga. Eles gostavam mais de ser elogiados pelas pessoas do que ser elogiados por Deus. O terceiro texto na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 1 e versículo 10, que diz assim: por acaso eu procuro agora o favor das pessoas ou o favor de Deus? Ou procuro agradar pessoas? Se ainda estivesse procurando agradar pessoas, eu não seria servo de Cristo. Amém. Ó Senhor, nós te pedimos que esta palavra seja escrita em nossos corações, em nossas mentes, e que esta palavra, Senhor, permaneça de forma indelével e possa nortear os nossos atos, as nossas atitudes, as nossas condutas, as nossas decisões. Que esta palavra, Senhor, produza o efeito para o qual ela foi enviada e o efeito para o qual ela está sendo lida e rememorada nesta noite. Cura-nos por esta palavra. Dá-nos novas perspectivas, novas visões. Dá-nos a revelação. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus queridos irmãos, a ideia de Deus elogiar seres humanos falíveis,
parece algo inconcebível quando nós pensamos em Deus como Ele é, o Deus Altíssimo, o Deus que é santidade. Porém, os textos que nós acabamos de ler reforçam a nossa convicção de que a possibilidade de uma pessoa ter a sua vida, a sua conduta aprovada por Deus, a possibilidade de uma pessoa ser elogiada por Deus está demonstrada, ou estão demonstradas na sua palavra. Porém, aqui nós estamos diante de dois quadros. O primeiro nos mostra pessoas que criam em Jesus, elas creram em Jesus, mas ao mesmo tempo elas gostavam dos louvores dos homens e elas não queriam abrir mão de ter esse reconhecimento, de ter esse prestígio no meio onde elas viviam. E apesar de crerem em Jesus como Filho de Deus, não o expressavam publicamente com medo de serem expulsos da sinagoga. E eles se sentiam pressionados pela opinião dos fariseus. E eles se preocupavam mais com a aprovação humana do que com a glória de Deus. O segundo quadro nos mostra o apóstolo Paulo declarando que ele tinha como objetivo agradar a Deus e não a sua família, os seus mestres, os seus professores, os seus amigos. E meus queridos irmãos, como em tudo nesta vida, nós sempre estamos diante de duas opções: vida ou morte, direita ou esquerda, bem ou mal, salvação ou perdição. Servir a este Senhor ou aquele outro Senhor. Não podeis servir a dois senhores. E Paulo, aqui, ele nos diz que ele escolheu ser servo de Cristo. Na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4, ele diz: pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus a ponto de Ele nos confiar o Evangelho, assim falamos, não para agradar as pessoas, e sim para agradar a Deus que prova o nosso coração. Embora, meus amados irmãos, o apóstolo Paulo, para isso, ele tivesse que pagar um preço muito alto,
por abandonar as amarras da tradição judaica e rabínica em função da liberdade em Cristo. Meus queridos irmãos, em nossos dias, há muitas pessoas que, apesar de conhecerem a verdade e de acreditarem na verdade, elas não ousam expressar a sua opinião e se escondem por detrás da obscuridade até que as coisas fiquem mais fáceis na família ou no lugar onde trabalham ou no lugar onde moram, temendo que, se os seus vizinhos descobrirem que ela é crente, ela será discriminada. Temendo que se os seus colegas de trabalho ou seus colegas de escolas descobrirem que ele ou ela é crente, será discriminado. E até que as coisas estejam sob controle, há pessoas que não querem que saibam que ele é um crente, até que ela tenha segurança que não será discriminada, até que passe o período de experiência na empresa. Ela prefere que as pessoas não saibam que ele ou ela é um servo de Deus. Há muitos cristãos, irmãos, professos, que estão muito mais preocupados em receber os elogios dos homens do que os elogios de Deus. Agora, meus amados irmãos, a Bíblia nos fala em várias passagens do perigo do elogio entre amigos. No Salmo 5, versículo 8 em diante, o salmista diz que se o elogio viesse de um inimigo, seria fácil saber que o motivo daquele elogio é falso e é perigoso. Porque no versículo 9 do Salmo 5, ele diz: não se pode confiar no que eles dizem, pois só pensam em destruir. A sua conversa é uma bajulação macia, mas está cheia de engano e de morte. Por outro lado, irmãos, quando o elogio ocorre entre familiares e entre amigos, torna-se muito difícil enxergar o perigo. Porém, o perigo reside ali, o perigo mora ali. Porque o elogio pode ter sido apenas para agradar o amigo, agradar o parente, agradar o filho, agradar o marido, agradar a esposa, e pode ter havido exagero nesse elogio. Por incrível que pareça, eu vou ler este versículo com os irmãos, porque ele está escrito na Bíblia, e eu quero que nós deixemos esse versículo como um norte para as nossas palavras
e para que nós nos pronunciemos. Provérbios 29:5 diz: quem faz elogios falsos a seu amigo está cavando uma sepultura para ele. Os psicólogos hoje dizem: cuidado com os elogios que você faz para o seu filho. Obviamente, um elogio, um reconhecimento ao seu filho é motivador, é importante, mas a dose não pode ser excessiva. A dose tem que ser a necessária para aquela terapia. É igual medicamento. Tem que tomar a dose certa. Às vezes, no dia você pode tomar 3 vezes, 4 vezes, de 6 em 6 horas, sem problema. Mas você não pode tomar as doses que seriam de 6 em 6 horas, as 4 doses, tomar tudo de uma vez. Até algumas bulas vem escrito: e se eu esquecer? Comece a tomar a partir daqui. Agora, quando a Bíblia está dizendo: quem faz elogios falsos a seu amigo, elogios falsos é o excesso de elogios. E meus amados irmãos, nós precisamos pedir a ajuda do Espírito Santo para que nós fiquemos na defensiva contra o excesso de elogios que porventura venham de nossa família, venha de nossos irmãos e principalmente de nossos amigos e mais principalmente ainda de nossos amigos irmãos. Porque o elogio pode levar a gente a um estado de ilusão. E nós passamos a pensar a respeito de nós mesmos acima do que convém. Isso é perigoso. Agora, Provérbios capítulo 27 e versículo 21 diz: como o crisol prova a prata e o forno prova o ouro, assim o homem é provado pelos louvores que recebe. Porque, meus amados irmãos, no momento que a gente é elogiado, o coração humano pode se envaidecer. E não é que eu sou tudo isso que ele está falando. E o ego pode ficar inflado. E o ego inflado é perigoso. Os irmãos não veem aqueles bonecos que colocam inflado, tem que pôr um peso, porque estão vendo. Agora, irmãos, às vezes a pessoa é tão elogiada
que, sem perceber, ela começa a acreditar que é digna de todo aquele elogio, de toda aquela honra, de todo aquele louvor. E a pessoa passa a aceitar ser glorificada, em vez de glorificar a Deus. Tem um versículo, irmãos, uma vez eu preguei uma mensagem a respeito desse versículo, que é no Salmo 115 e versículo 1. E na época o Vinícius, que é nosso jovem aqui, membro e colaborador aqui da nossa igreja, ele fazia a edição das nossas mensagens, e ainda era um sistema mais rudimentar, que tinha que ouvir a mensagem várias vezes para ir fazendo as correções e tal. E há muitos anos ele decorou esse versículo, Salmo 115, versículo 1. E sempre que eu faço um elogio para ele, ele já levanta a mão e diz: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Porque eu falei que nós não podemos ficar 30 segundos com um elogio sem transferi-lo àquele que merece toda a honra, toda a glória, todos os elogios, todos os aplausos, não a nós, Senhor, mas ao teu nome. Oh, glória a Deus, bendito é o Senhor. Agora, irmãos, eu li que certa vez alguém disse a John Bunyan, aquele que escreveu o livro O Peregrino, ele havia pregado uma mensagem abençoada, um sermão abençoado. E alguém disse para ele: reverendo, que sermão abençoado que o senhor pregou, que linda pregação. E ele disse: você está muito atrasado. O diabo me disse isso antes de que eu saísse do púlpito. Porque, meus amados irmãos, Satanás, ele tem uma habilidade especial em nos encorajar para roubar a glória que pertence ao Senhor. Se alguma vez nós falamos de modo correto, é porque nós fomos ensinados pelo Espírito Santo. Se alguma vez nós trouxemos uma revelação, é porque o Espírito Santo nos deu. E não pela nossa própria sabedoria. Então, meus amados e queridos irmãos, diante de um elogio, o que melhor nós podemos fazê-lo é transferi-lo imediatamente ao que merece todos os elogios, toda a honra e toda a glória. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória. Agora, no texto que nós lemos em João 5:44, o Senhor Jesus estava chamando a atenção deles, dizendo-lhes
que eles estavam sempre buscando honra e que eles aceitavam ser elogiados pelos outros. E eles não tentavam conseguir os elogios que somente o único Deus pode dar. Agora, como é que eles poderiam esperar alguma coisa de Deus se eles passavam o tempo trabalhando para ser elogiados pelas outras pessoas? Agora, irmãos, vamos observar, vamos ter em mente que o elogio que nós recebemos de Deus é diferente do elogio que nós tributamos a Ele. Quando nós louvamos ao Senhor, nós o fazemos com reverência porque Ele é Deus e ponto final. Paulo escreveu em Romanos capítulo 11, versículo 36, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas, glória, pois a ele eternamente selado. Amém. Agora, irmãos, quando alguém é elogiado por Deus, significa que essa pessoa, esse alguém, simplesmente está sendo beneficiado pela graça de Deus, pelo favor de Deus, pela bondade de Deus, pela misericórdia de Deus. Agora, irmãos, apesar de ser elogiado por Deus, é o máximo que alguém pode desejar na vida. Receber elogios de Deus não deve ser o nosso foco, porque nós é que devemos louvar e glorificar ao Senhor por sua infinita graça, misericórdia, bondade, fidelidade. Agora, ao longo da história, Deus tem dado testemunho público de homens e mulheres que lhe foram agradáveis. E nesta série, nós destacamos 7 pessoas que foram elogiadas por Deus: Abel, Enoque, Abraão, Jacó, Jó, Maria, a mãe de Jesus, e Davi, o homem segundo o coração de Deus. E na mensagem da quarta-feira passada, nós enfocamos esquadrinhar as Escrituras para entender por que Deus elogiou Davi. E hoje nós vamos ver a opção de Paulo, porque ele nos diz que não procurava os elogios dos homens, mas que ele procurava viver uma vida aprovada por Deus. Ele buscava a aprovação de Deus. E ele recebeu a aprovação de Deus. Embora ele não tenha recebido o endosso, a aprovação de muitos dos seus companheiros. Ele não foi compreendido nem mesmo por muitos dos seus irmãos em Cristo. E os irmãos se lembram de que
os crentes judaizantes perseguiam Paulo, procurando minimizar a sua autoridade como apóstolo, procurando desfazer as suas credenciais como apóstolo perante a comunidade dos crentes. Eram crentes, eram cristãos, mas que buscavam a aprovação de Deus, observando as cerimônias, os costumes e as tradições da lei mosaica, que já estavam ultrapassados pela obra de Cristo na cruz do Calvário. Eles eram sinceros, muitos deles eram sinceros, porém estavam equivocados. Agora, o pior é que eles faziam todos os esforços para fazer com que os outros crentes buscassem a aprovação de Deus da mesma maneira. Nós vamos ler alguns versículos em Gálatas capítulo 2, versículo 1 em diante, onde Paulo continua a defender-se das acusações dos irmãos que eram judaizantes. E ao fazer isso, o apóstolo Paulo revela a maneira como nós podemos viver uma vida aprovada por Deus. Vamos prestar atenção, irmãos. Gálatas capítulo 2, versículo 1. 14 anos depois, fui outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também Tito. Fui em obediência a uma revelação e lhe apresentei o evangelho que prego entre os gentios, mas fiz isso em particular aos que pareciam de maior influência, para não correr ou ter corrido em vão. Mas nem mesmo Tito, que estava comigo sendo grego, foi obrigado a submeter-se à circuncisão. E isso surgiu por causa dos falsos irmãos que se haviam infiltrado para espreitar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à escravidão. A esses não nos submetemos por um instante sequer. Uma outra tradução diz, nem por uma hora sequer, para que a verdade do evangelho permanecesse entre vocês. E quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, o que eles foram no passado não me interessa. Deus não aceita a aparência do homem. Esses, digo, que pareciam ser de maior influência, nada me acrescentaram. Pelo contrário, quando viram que me havia sido confiado o evangelho da incircuncisão, assim como a Pedro foi confiado o evangelho da circuncisão, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para com os gentios. E quando reconheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, estenderam a mim e a Barnabé a mão direita da comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles fossem para a circuncisão. Somente recomendaram que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei para fazer. Nesse texto, irmãos, nós podemos extrair várias lições, como ter uma vida aprovada por Deus, em atos, em atitudes, em comportamentos e em ações. Mas nós vamos destacar apenas 3 delas. Primeira, escutar Deus
falar. Antes, irmãos, de aludir a este assunto, escutar Deus falar, o apóstolo Paulo conta um pouco da sua formação. Ele teve pouco contato com os apóstolos durante os primeiros anos após a sua conversão. Depois do seu encontro com Cristo, na estrada de Damasco, somente 3 anos depois, é que ele viu alguns deles. E isso foi apenas brevemente. Ele conheceu Pedro e Tiago. Gálatas capítulo 1, versículo 17. Ele diz: 3 anos depois, fui até Jerusalém para pedir informações a Pedro. E fiquei 2 semanas com ele. Algumas traduções dizem 15 dias. E não falei com nenhum outro apóstolo, a não ser com Tiago, irmão do Senhor. Agora, irmãos, o texto que nós lemos diz que somente 14 anos depois, Gálatas capítulo 2, versículo 1. Somente 14 anos depois é que ele foi para Jerusalém pela segunda vez. E nessa segunda visita, que Barnabé foi com ele levou uma coleta da igreja de Antioquia para Jerusalém, antecipando uma recomendação que está em Gálatas capítulo 2 e versículo 10, para que eles se lembrassem dos pobres. Porém, durante 17 anos, Paulo pregou o evangelho sem qualquer instrução humana. A sua mensagem veio diretamente de Deus, porque o que recebi do Senhor, isso também vos ensinei. Então, após a sua primeira viagem missionária, é o que nós lemos, ele e Barnabé, ou na ordem Barnabé e Paulo, retornaram para Antioquia. E aqui eles relataram a conversão dos gentios ao evangelho do Senhor Jesus. E esse relatório, esse reporte que Paulo e Barnabé deram, deixou os crentes da Judéia, os legalistas, os conservadores perturbados. E eles, irmãos, foram para Antioquia para ensinar nas igrejas que um gentio, antes de se tornar um cristão, ele tinha que primeiramente se tornar um prosélito do judaísmo. Agora, junto com Barnabé e Paulo, foi Tito. Tito era o filho espiritual e colaborador de Paulo. Tito era um gentio que não havia se circuncidado. Ele era
o que podemos dizer um resultado do ministério de Paulo. E os irmãos cristãos, batizados com o Espírito Santo, muito bem, mas judaizantes, criticavam. Como Paulo escreveu, e está aí no nosso texto, a razão pela qual ele foi a Jerusalém foi por causa de uma revelação. E ele diz: eu fui em obediência a uma revelação. Evidentemente, e é o que nos parece, Paulo foi participar de um concílio em Jerusalém, onde seria decidido se um gentio deveria, para se tornar um cristão, passar primeiramente pelo rito do judaísmo. E Paulo foi e apresentou a eles o evangelho que ele pregava entre os gentios. E ele diz: mas fiz isso em particular aos que me pareciam de maior influência, para não correr ou não ter corrido em vão. Fica nos parecendo que caso o Senhor não tivesse falado com ele por meio daquela revelação, ele não teria ido a Jerusalém. Ele disse que era necessário que as pessoas crescem em Jesus e elas seriam salvas pela fé, por causa da graça de Deus. E o evangelho da graça não envolvia observar cerimônias, costumes e tradições, que tanto naquela época, como também no século 21 que nós estamos vivendo, estavam ultrapassadas pela obra de Cristo na cruz do Calvário. E isso não agradou alguns fariseus, porque eles acreditavam que era preciso circuncidar os gentios, fazê-los obedecer à lei de Moisés, aos costumes, às tradições, principalmente a circuncisão e as restrições alimentares. Agora, irmãos, é interessante que foi Pedro quem declarou a eles que Deus não fazia acepção, distinção entre judeus e gentios, porque depois da visão que o Senhor proporcionou a Pedro em Atos capítulo 10, versículos 10 em diante, o apóstolo começou a viver uma vida sem preconceitos para com os gentios. Agora, Paulo e Barnabé tinham certeza de que Deus havia operado no meio daqueles gentios. Glória a Deus. E ter Tito junto, para provar que a graça salvadora alcançava aqueles que os irmãos julgavam excluídos, sem que primeiramente passassem pelo rito do judaísmo. Era a prova de que a pregação que o apóstolo estava fazendo era verdadeira. Glória a Deus. Então, irmãos, Paulo confrontou aquele grupo dizendo: a salvação
é tanto para os judeus, como também para os gentios. Bendito seja o Senhor. E o Senhor, por revelação, ordenou que Paulo fosse até Jerusalém. Eu fiquei pensando, irmãos, se Paulo não tivesse ido naquele evento em Jerusalém, eu acredito que teria se instalado uma dificuldade muito grande na igreja primitiva. Porém, meus amados irmãos, Deus fala com os seus servos. E Deus continua falando com os seus servos. Os meios variam. Nós temos o Espírito Santo que fala, temos a palavra, temos a igreja. A Bíblia diz que Deus dá dons para a igreja, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, doutores. Mas Deus fala também por sonhos, por visões, por revelações, por profecias. Há aquele diálogo quando nós oramos, porque a oração não é monólogo, a oração é diálogo. Você fala, Deus ouve, Deus fala, você ouve. Agora, a nossa responsabilidade é ouvir e agir de acordo, porque Deus não pode usar todo o nosso potencial, a menos que nós ouçamos o que Ele diz, e obviamente, não apenas ouvir, mas agir. Em segundo lugar, irmãos, a segunda lição que nós extraímos desse episódio de Paulo é viver em liberdade e não como dominados. Tito era gentio e segundo os judaizantes, que tinham sido pessoas importantes na igreja, e Paulo falou: eu não quero saber se vocês foram importantes no passado. Vamos colocar as coisas claras agora. Porque para eles, Tito precisava da circuncisão para a salvação. E Paulo discordou. E aqui em Gálatas capítulo 3, versículo 3, ele afirma que Tito, que estava na sua companhia, não foi obrigado a circuncidar-se, muito embora fosse grego. Tito era um crente, era um obreiro, era um pastor, e ele era a prova viva de que a circuncisão e a obediência aos regulamentos mosaicos, costumes, tradições, não eram necessários para a salvação. E o concílio de Jerusalém concordou com isso e recusou a exigência de circuncisão, tanto de Tito como dos demais crentes gentios. Agora, irmãos, há uma nota que nós precisamos olhar para ela e tirar assim um grande exemplo para a nossa vida. É que alguns anos mais tarde, Atos capítulo 16, versículo 3,
Paulo circuncidou Timóteo. Paulo circuncidou Timóteo depois. Segundo Timóteo, capítulo 1, versículo 5, diz que Timóteo, ele era meio judeu. Ele era filho de mãe judia e de pai grego. Obviamente, essa circuncisão, ela não teve influência na salvação de Timóteo, que desde criança já aprendera as sagradas letras por meio da sua avó e da sua mãe. Mas Paulo fez isso como um protocolo para pôr um ponto final nas desconfianças dos judeus, porque os irmãos sabem que sempre que Paulo chegava em uma cidade, ele procurava a sinagoga para anunciar o evangelho de Jesus. E quando Timóteo o acompanhasse nas sinagogas, essa questão não seria objeto de debate, porque Timóteo fora circuncidado. Nós podemos, irmãos, aprender aqui com Paulo, porque o contexto nos endereça, nos aponta para a sabedoria do apóstolo. No texto de Atos, capítulo 16, versículo 3, é explicado que ele circuncidou Timóteo por causa dos judeus daqueles lugares. Paulo não queria que esse tipo de questão se tornasse o centro das atenções. Paulo não queria que essa questão que Timóteo não havia sido circuncidado fosse motivo de debates. Ele queria que o centro de tudo, de toda discussão, fosse Jesus Cristo e este crucificado. Contudo, nada teve a ver com a salvação. Agora, os judeus deviam passar por isso como pessoas de uma aliança perpétua com Deus. Mas a salvação, tanto de judeus quanto de gentios, não dependia disso. Porque desde a obra de Cristo na cruz do Calvário, a circuncisão não tem qualquer utilidade espiritual. Agora, se Paulo tivesse circuncidado Tito, que diferente de Timóteo, que era mestiço, judeu e grego, Tito era gentio, filho de pai gentio, de mãe gentia. Evidentemente, se Paulo tivesse circuncidado Tito, isso teria minado a mensagem do evangelho que ele pregava, teria sido uma vitória dos judaizantes. E Tito, irmãos, nós conhecemos a história dele. Ele se tornou um testemunho vivo de que aquilo que os judaizantes estavam ensinando acabou sendo rejeitado pela igreja primitiva. Agora, irmãos, como já falei, nós não podemos e nem precisamos duvidar da sinceridade dos judaizantes. Evidentemente, alguns deles acreditavam que o que
aquilo que eles estavam defendendo era a verdade. Agora o apóstolo diz que outros infiltraram-se, Gálatas capítulo 2, versículo 5, infiltraram-se para espionar a liberdade exercida pelos cristãos. Ele diz, por causa dos falsos irmãos que se tinham entremetido e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, para nos porem em servidão, aos quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre nós. Eles eram espiões, irmãos. Espionagem. Eles foram à igreja para espioná-los e ver a espécie de liberdade que eles gozavam em Cristo Jesus. Eles queriam sabotar a liberdade daquela igreja. Eles queriam trazer os crentes gentios para a escravidão do legalismo. Eles queriam colocá-los, levá-los para o sistema de obras, tradições e costumes como requisitos para que eles fossem salvos. Olha, queridos irmãos, o favor de Deus não foi concedido gratuitamente. O favor de Deus foi pago. E foi pago um alto preço. Pago pela morte de Cristo. Houve um preço, um alto preço. E esse preço foi pago pelo Senhor Jesus. O apóstolo Paulo diz, Gálatas capítulo 5, que diante dessa situação, ele não cedeu a essa escravidão, nem pelo espaço de uma hora, para que a verdade do Evangelho prevalecesse entre eles, para que eles não ficassem confundidos, pensando que a salvação dependeria de praticar ritos, tradições e costumes judaicos. Nós devemos lembrar, irmãos, que o Evangelho do Senhor Jesus Cristo não é o Evangelho do legalismo. E aqui, o legalismo é enfaticamente repreendido por Paulo. E nós já ouvimos várias vezes dos lábios do Senhor Jesus Cristo, quando ele repreendeu os líderes religiosos da sua época, porque eles acreditavam que as suas boas obras, que a santidade deles os levaria à aceitação de Deus. Olha, queridos irmãos, como crentes salvos em Cristo, nós vivemos sob liberdade. A graça do Senhor Jesus nos liberta, não só das boas obras, da nossa santidade, da nossa justiça, que são destituídas de importância para a nossa salvação. Evidentemente, a nossa fé em Jesus nos leva à aceitação de Deus, e não há, além disso, qualquer coisa que nós possamos fazer para merecer ou para ganhar a nossa salvação. A salvação é um presente de Deus para todos aqueles que crerem em seu Filho Jesus Cristo. Glória a Deus. Agora, a igreja de Jesus tem o direito de viver em liberdade. E essa mentalidade de liberdade
que ao mesmo tempo é combinada com a nossa condição de sermos servos de Cristo, doulos, escravos de Cristo, mas nos liberta na nossa visão, e nós podemos servir ao Senhor com liberdade e com entusiasmo. A terceira e última lição, eu vou só apenas mencionar: esteja confiante na sua comissão. Porque, meus amados irmãos, acusaram Paulo de que ele não se comparava com os apóstolos de Jerusalém. Disseram que ele era um autoproclamado apóstolo e ele era inferior. Porém, Paulo disse: eu não preciso da aprovação de vocês. O Senhor Jesus, que me apareceu na estrada de Damasco, ele me comissionou como apóstolo aos gentios. E ele disse: eu tenho a aprovação divina, eu não preciso da aprovação humana. Meus queridos irmãos, como nós sabemos, isso não foi um problema para Paulo, porque ele entendeu que a sua vocação era igual a deles. E como eu falei para os irmãos, ele pregou por 17 anos, sem que eles tivessem participação no seu ministério. Ele foi a Jerusalém, mas não foi em busca da aprovação deles, mas ele foi para levar informações, notícias daquilo que Deus, que o Senhor Jesus, que o Espírito Santo estava fazendo entre os gentios. Glória a Deus. E Paulo falou da mesma maneira que o Espírito Santo empoderou a Pedro para pregar aos da circuncisão. Ele me empoderou para ministrar aos que não são da circuncisão. Gálatas capítulo 2, versículos 7 a 9. Eu quero encerrar dizendo, irmãos, assim como Paulo, nós devemos ter a convicção de que o Senhor Jesus nos comissionou. A nossa comissão, ela envolve dois chamados. Primeiro, um chamado à salvação. E segundo, um chamado ao serviço. São dois chamados distintos, mas os dois se completam. Glória a Deus. Todo homem e toda mulher que é salvo tem um chamado para o ID de Jesus. Pode ser que alguém, pelos mais variados motivos, não esteja atendendo o chamado para o ID por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura que você encontrar pela frente. Agora, se você quer viver uma vida que agrada a Deus, uma vida aprovada por Deus, uma vida elogiada por Deus, você tem que atender ao primeiro chamado, que é entregar a sua vida a Jesus, mas atender ao segundo chamado, que é ir e cumprir a sua comissão para compartilhar o evangelho. Marcos capítulo 16, versículo 20, diz que quando nós falamos de Jesus, as nossas palavras, elas são confirmadas com sinais, prodígios e maravilhas. Eu termino perguntando a você: de quem você busca aprovação? É de alguma pessoa? É de alguma
organização, a nossa aprovação vem de Deus. E quando nós temos o selo da aprovação de Deus, todas as oposições são afastadas pelo poder e pela ação do Espírito Santo. Eu finalizo com o Salmo 37, versículos 4 e 5. Peço que fiquemos de pé, por favor, para essa leitura. O salmista diz que a sua felicidade esteja no Senhor. Uma outra tradução diz: agrada-te do Senhor, e Ele lhe dará o que o seu coração deseja. Ele realizará os desejos do seu coração. Ele concederá os desejos do seu coração. Ponha a sua vida nas mãos do Senhor. Confie nele e Ele o ajudará. Como? Primeiro, ouvindo o que o Espírito diz à igreja. Segundo, vivendo da liberdade da salvação de Cristo e deixando que os outros também vivam na mesma liberdade. E terceiro, tendo certeza da sua comissão e colocá-la em prática para falar com ousadia a respeito de Jesus. Ó, como te agradecemos pela instrução da tua palavra. Nós somos o povo que no Antigo Testamento foi profetizado que seria levantado dentre todas as nações da terra como uma nova nação que se assentaria para receber a instrução dos estatutos do Senhor. E aqui estamos nós, cumprindo esta profecia, disponíveis voluntariamente. Viemos com voluntariedade para sermos instruídos pela palavra do Senhor. E nós colocamos também voluntariamente o nosso espírito, alma e corpo disponíveis para esta obra de santificação do Espírito Santo nesses dias que precedem o arrebatamento da igreja. Em nome de Jesus, é a nossa gratidão, é o nosso louvor. Continua, Senhor, falando conosco no decorrer desta noite, por meio de sonhos, de visões, de revelações, pela tua voz maravilhosa, que fala lá no recôndito de nossas almas. Fala, Senhor, que nós, como teus servos, ouvimos e eis-nos aqui para fazer a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Por favor, estenda as suas mãos. Aleluia. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo que está aqui na terra, que veio no dia de Pentecostes e ficou e está aqui na terra. Ele é o Deus conosco. Sejam com vós todos. Amém.